Vamos seguindo por aqui com mais informações, recebendo agora o vereador Beto Noronha. Há pouco nós ouvimos o secretário Ramsés Lemos, ele que citou vários aspectos aí relacionados à situação da habitação, essas famílias que foram atingidas pela reintegração de posse, e muitos agora estão em frente aí à prefeitura, mais precisamente na praça, deslocaram-se até à frente da prefeitura no final de semana. Vereador Beto Noronha, sobre as colocações do secretário, inclusive ele citou seu nome em algumas situações, gostaria que o senhor destacasse, né, sobre a sua participação também com relação a toda essa polêmica, digamos assim, que acabou atingindo aí a habitação. Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde a todos os seus colegas do grupo aqui da Rádio Repórter e aos nossos ouvintes. Olha, Zalmir, quando muitas vezes a pessoa erra e tenta, daí de todas as formas, tirar o foco do que é o mérito da questão. E na área política, então, ainda mais. É nítido, né, que o secretário ele tenta tirar o foco do que é a essência do debate para querer trabalhar a questão política, inclusive política partidária e ideológica. Quando, na verdade, ele é um secretário, ele está na gestão, é titular de uma pasta importante, que é a área da habitação, e que tem que apresentar resultados, né? Mas, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente sempre quer o melhor para o município, mas, infelizmente, a pasta da habitação aqui no nosso município, o que tem feito de prático, de ações de fato que dê resultado em políticas públicas para a comunidade juense? Pergunto, quantas casas essa administração, com projetos seus próprios, com busca de recursos, construiu aqui no município de Juí durante esse período de gestão? Quantos prédios eles construíram durante esse período de gestão? Quantas famílias foram beneficiadas? Porque eu lembro que no ano passado ainda o secretário divulgava e falava bem entusiasmado, por exemplo, da entrega de 24 casas lá no Parque da Pedreira. Mas 24 casas que quando eles assumiram estavam praticamente pronta. Só não tinha sido concluído ainda porque precisava a conclusão do esgoto, da pavimentação asfáltica, mas as casas estão praticamente prontas. Quer dizer, pegaram um projeto em andamento, quase concluído. Então, primeiro, né, tem que mostrar serviço. Tem que mostrar que veio e dar resultado para a comunidade. Porque nós, na área da habitação, Zamir, até pouco tempo atrás, na administração do prefeito Balim do Bira, se nós analisarmos ali do ano 2010 principalmente, até o ano 2014, 2015, foi uma das áreas que no município de Juí mais teve investimentos. Lógico que alinhados com o programa Minha Casa Minha Vida, criado pelo ex-presidente Lula. Ou seja, a área da habitação fomentou muito a nossa economia, gerando emprego, não só das políticas públicas no que se refere que nem a construção dos apartamentos e outras situações que nem de construção de casa lá no Parque da Pedreira, mas também de esse programa beneficiar trabalhadores e trabalhadoras que fizeram financiamento direto na Caixa. É nítido, né? Todo mundo sai pela cidade e olha em todos os cantos da cidade construções padronizadas que tem de residências de casas do Minha Casa Minha Vida. Então, eu entendo de que essa situação lá do bairro Getúlio Vargas, essa área, ela foi adquirida lá no governo Ortiz no ano 2000. Daí, veja bem, pós o prefeito Ortiz, o atual prefeito Valdirec foi 8 anos prefeito, depois o prefeito Balim foi 8 anos e agora volta o prefeito Valdirec no terceiro ano dessa outra gestão. Ou seja, 19 anos. E não regularizaram a área ainda. Bom, na gestão passada, o PT estava junto no governo Balim, inclusive tinha a titularidade, chefiava a Secretaria de Habitação, sim. E não fez essa regularização. Inclusive, eu cobro isso, questiono. Agora, em compensação, Zalmir, não fez a regularização dessa área, mas o que mais foi feito na área da habitação? Na questão dos prédios, da classificação das famílias, enfim, na movimentação que teve na área da habitação durante esse período dos 8 anos. Mas essa atual administração, que tem como secretário
Ramsés Lemos, do MDB, eles não fizeram nenhuma casa, não construíram nenhum apartamento e ainda não fizeram a regularização de nenhuma área. Ou seja, não fizeram nada. Se eles tivessem feito alguma coisa para dizer nós fizemos isso, aquilo, mas não fizeram nada. E não regularizaram também essa área. E quero dizer mais que não é só essa área. Tem, lá do Getúlio Vargas, nós temos uma outra área aqui no lado do condomínio Colmeia, que foi adquirida também na gestão passada, e que ainda não regularizaram. As pessoas já perderam, de certa forma, a esperança, Almir, de ver projetos habitacionais novos, de construção de casa ou de prédios. Eles estão pedindo só os terrenos, para de uma forma ou de outra eles saírem do aluguel para construir a sua casinha, nem que seja de madeira, como tem acontecido nessas áreas que têm sido ocupadas. Então, mas nem isso essa administração faz. Nem regularizar os terrenos para distribuir para as famílias que precisam. Casa e apartamento, as pessoas já perderam o sonho, né? Querem o terreno. Porque, veja bem, se não fosse lá no Getúlio Vargas, essas famílias terem ocupado aquela área, ou invadido, seja o termo que as pessoas querem interpretar, para mim é uma ocupação, porque a habitação é um direito, e aquela área estava lá sem ter nenhuma utilidade desde o ano 2000, em 2016, 16 anos após ter sido adquirida, eles ocuparam aquela área. E se eles não tivessem ocupado, com certeza não estaria nem andando o processo agora da regularização. Estaria da mesma forma. Sim. Né? Então, a administração, ela peca, ela erra, quando, na fala do secretário, ele tenta dar uma conotação política, achando que as pessoas saíram na sexta-feira, foram desalojadas, e saíram e vieram para frente da prefeitura por influência política. Eles subestimam, desmerecem a inteligência das pessoas de achar que eles não têm capacidade própria de tomar as suas decisões. Então, as pessoas que estão lá há mais de 3 anos, vivendo de uma forma com muitas dificuldades, de acesso à água, à energia e outras situações, ficaram lá e não vão ter condições de decidir o que eles querem para a vida deles, se estão lutando pela sua moradia. No momento que afirma que tem que cumprir a lei, concordo plenamente, e nós aqui não estamos defendendo que não cumpra a legislação. Mas, por outro lado, tem que cumprir a lei também, a nossa Constituição, que diz que direito à moradia. Então, as pessoas têm direito à moradia. Então, o município tem que cumprir também essa parte da legislação. Só fala aquilo que lhe convém. E olha bem, o que era o nosso pedido? O nosso pedido, que eu digo aqui, de todos os vereadores da Câmara Municipal, que foi aprovado na última segunda-feira. Ninguém estava pedindo para que não fosse feita a reintegração, que não se cumprisse a determinação da juíza que foi solicitada pela própria administração municipal. O que nós estávamos pedindo e solicitando era que o prefeito requeresse à juíza uma prorrogação de prazo para justamente finalizar esse processo que o secretário afirmou aqui que existe para a seleção de 165 famílias. Né? Ele disse que tem poucas dessas que estão, aliás, tem algumas dessas que estão estavam na frente da prefeitura e que, inclusive, não haviam nem cadastro lá nas secretarias. Confere, vereador? Olha, Zalmir, o que nós, inclusive, hoje, numa reunião da manhã, justamente solicitamos para as famílias, que elas têm que fazer o levantamento e iriam encaminhar essa lista, então, das famílias que estavam ali para o poder público. E é dentro disso que nós defendemos. Tem que respeitar os critérios. Primeiro, tem que morar no mínimo há 5 anos no município. Sim. Segundo, quem já foi beneficiado se porventura vendeu, se defez do imóvel, não tem mais direito. Isso nós defendemos, não tem nenhum problema. Agora, as pessoas lutar pelo direito à moradia, né? Se tem às vezes uma ou outra família que não atende o critério, isso não desmerece a luta das demais que atendem o critério. Claro. Então não pode usar isso como argumento para querer desfazer ou desmerecer o movimento organizado, ordeiro, que está acontecendo pela reivindicação à moradia em frente à prefeitura. Porque veja bem, a desocupação que houve na sexta-feira, lá no bairro Getúlio Vargas, numa ação coordenada pela própria Brigada Militar, e aqui quero enaltecer o trabalho da Brigada, porque antes da ocupação eles já fizeram a reunião e prepararam todo o ambiente e realmente fizeram de uma forma bem organizada. Se não fosse a ação da Brigada, talvez sim nós poderíamos ter problemas, mas as famílias saíram das suas casas e a prefeitura carregou os móveis daqueles que não tiraram porque eles disseram que não tinham para onde ir. E daí muitas dessas vieram para frente da prefeitura, porque eles não têm para onde ir. Sim. Mas daí veja bem a falta de inteligência, a falta de humanidade e a insensibilidade dos gestores. Se as famílias já estiveram ali na sexta-feira à tarde,
Teria que ter chamado elas, vai conversar. Essa decisão de dizer que vão abrigar as famílias, poderiam ter tomado na sexta-feira. Né? Bom, se puder abrigar 2, por que não pode abrigar as demais? E agora, como é que está a situação lá, Beto? As famílias permanecem lá, estão agora esperando a resposta do Executivo. Porque, veja bem, essa lista foi solicitada pelo major, pelo comandante da brigada, que conversou com o pessoal do movimento e disse, olha, eu conversei com o prefeito, então o prefeito solicitou a lista. O prefeito, o secretário de habitação não se dignaram de ir lá conversar e chamar o pessoal para conversar. Sim. Teve que ter a intervenção do comandante da brigada militar. Então, que administração é essa que diz que prioriza as pessoas? É essa forma de tratamento em relação às pessoas? Então, Zalmir, eu acho que a gente tem a responsabilidade, enquanto representante aqui da comunidade eleito, diferente do secretário, que é um cargo de confiança do prefeito, né? Nós temos a responsabilidade, sim, de acompanhar, fiscalizar. Por isso que nós estávamos sexta-feira lá acompanhando. O senhor invadiu lá o local, passou da área lá, junto com o vereador Piai, isso aconteceu? Nós acompanhar, fazer o nosso trabalho de fiscalização não é invadir. Nós temos o direito, enquanto vereador, de ir em qualquer repartição pública e solicitar informação. Sim. Então era uma ação que estava acontecendo que nós temos o direito, e mais do que isso, o dever de acompanhar. Era isso que nós estávamos fazendo o nosso papel, o nosso trabalho. Tá certo. Obrigado, vereador Beto Noronha. Já estamos com o tempo esgotado aqui. Eu sei que tem uma audiência pública próxima semana rapidinho também para nós concluir. Exatamente, Zalmir. Nós no dia 5, agora quarta-feira, às 14 horas, nós temos uma audiência pública sobre a questão do DMEI, envolvendo a situação financeira, a questão de iluminação pública, também convidando o prefeito, secretário de obras, para tratar desse importante tema aqui para a nossa cidade. Às 14 horas, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública sobre a questão do DMEI.